E para fechar o Girão Mundo, direto de Dubai, com o nosso escritório dos Emirados Árabes. Bom dia, Tatiana. Seja bem-vinda ao nosso Export Meeting virtual. A ideia da gente hoje é conversar um pouco sobre as oportunidades de e-commerce no Oriente Médio, né? Então, a gente está aqui contigo. Eu queria que você se apresentasse primeiro para a nossa audiência, e, na sequência, já começasse a falar um pouco sobre como que é o panorama, né, de e-commerce no Oriente Médio, quem são como é que se desenvolve esse e-commerce? Ele é tão forte como é aqui no Brasil? Enfim, se você puder dar uma visão geral para a gente, realmente, de como é que isso acontece aí, e aí a gente bate um papo e conversa um pouco sobre as oportunidades para as empresas brasileiras. Tá bom, Ana, obrigada por me receber aqui hoje. Eu sou Tatiana, chefe do escritório da Apex Brasil em Dubai, e a gente é responsável pela região do Oriente Médio, Norte da África e Índia. E aí, na questão de e-commerce, a gente queria abordar não só o e-commerce no Oriente Médio, especificamente nos Emirados Árabes Unidos, mas também na Índia, que é um mercado que a gente vê muito potencial aqui na nossa atuação. Para vocês terem uma noção da relevância dos Emirados Árabes, do e-commerce nesse mercado, em 2020, o e-commerce movimentava algo em torno de 3,2 bilhões de dólares no país. Em 2023, pós-pandemia da Covid-19 e também por um movimento muito forte de startups da região, esse mercado cresceu para 14 bilhões de dólares. Então, é um crescimento em 4 anos que ele mais do que triplicou, ele quase quadruplicou em termos de receita desse tipo de comércio no país. Para 2030, a expectativa das projeções é que esse mercado alcance 21 bilhões de dólares, fazendo com que essa seja uma plataforma muito interessante para as empresas brasileiras que desejam alcançar esse mercado. E quais são os principais fatores que levaram a esse aumento? Então, a gente tem um aumento de penetração da internet. Os Emirados Árabes têm uma população aproximada de 10 milhões de habitantes, mas você tem praticamente 100% da população conectada, seja por computador, smartphone, Wi-Fi, você tem Wi-Fi livre em vários pontos da cidade. Então, de fato, é uma cidade muito conectada, é um país muito conectado. E também mudanças no comportamento do consumidor a partir da pandemia, que viu essa questão do e-commerce, essa compra virtual, como uma possibilidade para fugir da pandemia, mas que isso se manteve como uma alta tendência no país. Já na Índia, a gente tem uma situação um pouquinho diferente, porque ela não tem essa conectividade tão grande quanto a gente tem nos Emirados. Então, Índia, a gente está falando de um país de 1,4 bilhão de habitantes e com uma penetração de apenas 77% dos habitantes. Mas se a gente pensa de 77% de 1,4, é um número considerável de consumidores que estão conectados na internet. E se a gente analisa, 77% vai dar algo em torno de 1 bilhão de pessoas. Então, se a gente analisa essa fatia de 1 bilhão de pessoas, 500 milhões fazem transações online, compram online, sejam elas esporádicas ou irregulares. E os nativos digitais, ou seja, aquelas pessoas que têm um perfil de consumo regular pela internet, hoje representa 10% desses usuários, o que seria 100 milhões de pessoas. Então, o e-commerce na Índia, dada a demografia, o tamanho do país, ele também é uma oportunidade muito grande que as empresas brasileiras podem explorar. Excelente, achei bem interessante esses dados, né, e esse panorama, não só falando de Emirados, mas falando também um pouco sobre Índia, que a gente às vezes esquece, mas também é um dos nossos mercados trabalhados, um dos nossos mercados de destaque, que ganhou um destaque, uma relevância recente na Apex Brasil. Hoje a gente tem um desk responsável, né, pelo país, e realmente são mercados que estão crescendo, estão em expansão e que têm aí o e-commerce como uma de suas características.
Eu queria que, né, puxando esse gancho desse panorama e, enfim, dessa crescente de e-commerce, tanto no Emirados Árabes quanto também na Índia, você trouxesse um pouco de quais seriam as principais oportunidades para os produtos brasileiros, né? E aí a gente pode pensar um pouco em quais seriam os setores que teriam mais oportunidades para os produtos brasileiros, competirem realmente no mercado de e-commerce e como que funciona essa entrada do produto brasileiro no e-commerce, né? Existe, assim, e aí a gente pode desenvolver um pouco mais na sequência, se a gente sobre e falar um pouco sobre quais são os modelos, né, do e-commerce aceito, tanto nos Emirados quanto na Índia. Bom, Ana, eu acho que os principais, e aí nessa análise de principais setores e de como as empresas brasileiras podem abordar, os dois mercados têm similaridades e diferenças, na verdade. Então, em termos de setores, eu acho que há muita similaridade. Os dois países têm forte apelo para o setor de alimentos e bebidas, principalmente quando a gente fala na Índia de alimentos e bebidas de nicho. Não estou falando de alimentos e bebidas para massa da população, estou falando para aqueles das classes A e B, que no final das contas é a parcela da população que tem maior acesso e é mais conectada e tem esse perfil de consumo online mais natural, pela acesso à informação, enfim, globalização e etc. Então, os setores de alimentos e bebidas é um setor muito promissor. A gente também entende que cosmético é um setor muito promissor nos dois países e também de outros produtos industrializados. Então, a gente pode falar de moda, a gente pode falar de calçados e artigos de couro, a gente pode falar de eletrônicos. Eletrônicos nos dois países é um potencial muito grande, apesar de que a nossa indústria brasileira não é muito forte na exportação desses produtos, porque o nosso mercado interno é muito grande e muito aquecido. Então, eu entendo que uma estratégia de e-commerce para esses países, eles teriam que abordar necessariamente esses setores. E aí, para a informação de todo mundo, o escritório da Apex em Dubai está conduzindo em fase de finalização 2 estudos de e-commerce, tanto para o mercado dos Emirados quanto para o mercado da Índia. E esses setores vão estar em ambos os estudos, eles vão estar detalhados, oportunidades por setores, desafios por setores, e também um landscape geral do panorama de e-commerce nos dois países. Excelente, bom que a gente já fica aí com essa expectativa de um produto que vai ser muito interessante para as empresas brasileiras. Acho que esses estudos serão um subsídio bem, bem forte para aqueles que querem começar suas exportações via e-commerce para ambos os mercados. E, bom, falando um pouco mais sobre os modelos possíveis, a gente tem conversado um pouco com os outros EAs para tentar entender quais são as formas possíveis de entrada, né, no mercado. Então, eu queria saber como que isso funciona, tanto para Emirados quanto para a Índia. O modelo cross-border é bem aceito ou não existe essa possibilidade? Como é que funciona isso e quais seriam, né, os principais modelos, as principais formas de entrada para os produtos brasileiros? Bom, em termos de modelo, nos dois países a gente vai encontrar todos os modelos, vai depender muito da plataforma. Então, quando a gente fala de Emirados, você já tem a Amazon é a principal plataforma de e-commerce de produtos hoje dos Emirados, e eles trabalham tanto com a distribuição local como com cross-border. Então, eles têm os dois modelos, e aí você está trabalhando com uma Amazon global ou com uma Amazon local. Mas a gente tem muitas plataformas, como eu mencionei no início, de startups locais. E para vocês terem uma ideia do quanto o e-commerce hoje é parte do dia a dia de todo mundo no país, o e-commerce ele já ultrapassou a barreira dos produtos e ele já está extremamente vinculado na barreira de serviços.
Vou te dar alguns exemplos. Hoje você consegue, você tem apps que você faz order para lavanderia, manicure, depilação, escova de cabelo. Então, assim, vários serviços que você teria que ter um deslocamento, ir para um salão e etc., ou para um estabelecimento, você consegue hoje ter plataformas específicas que trazem esses profissionais qualificados para você na forma de serviço. Um outro exemplo que muita gente fica interessada, né? Hoje você consegue, por um app também, uma plataforma de e-commerce, você consegue solicitar que um caminhão-pipa venha abastecer seu carro no conforto da sua casa. Então, esses nichos de mercado, eles existem em todos os setores dos Emirados Árabes. Então, você tem as grandes plataformas, você tem a Amazon, você tem algumas grandes plataformas locais, e aí são para setores específicos, então tem grandes plataformas locais para moda, por exemplo, para móveis, e você tem outras plataformas ou apps de e-commerce que são de nicho, setores muito específicos que podem ser trabalhados por todos os setores da economia brasileira. Já na Índia, por ser um mercado mais fechado, o cross-border ainda é um pouco mais difícil. Então, de forma geral, você vai ter que trabalhar com uma distribuição local, tendo um importador, o seu produto no mercado e trabalhando essa distribuição interna a partir do seu estoque local. Existe cross-border também na Índia. É só um processo um pouco mais complexo, dada ao posicionamento econômico e político do país com relação à importação e exportação de produtos, protegendo a economia deles. Bem legal, bem interessante. Bom, e puxando o gancho também, já que você falou um pouco dos marketplaces diferentes que existem nos Emirados, você teria alguns exemplos para trazer para a gente de quais são esses marketplaces de nicho, tanto do setor de moda quanto do setor de imóveis e também do setor de alimentos? E aí, falando um pouco desses marketplaces de nicho, quais deles aceitariam esse modelo cross-border? Falando de Emirados, a gente tem uma gama de plataformas, como eu te falei, e de diversos modelos. Então, a gente tem algumas plataformas de B2B, as mais significativas são a SupplyMe, Traders Find, TradeLink, Right Farm. São plataformas B2B, Organic and Naturals, que conectam produtos com potenciais distribuidores, fazendo essa relação entre negócios e não tem o destino final para o consumidor. A gente também tem plataformas B2C, como eu já mencionei, a Amazon é uma das principais, mas a Noon é uma plataforma local que é muito conceituada. Tem a Namshi também, a Jolly Chic. Então, são plataformas locais, regionais, mas que são conceituadas. E aí, dentro do conceito, inclusive, de transborder, uma coisa que é muito interessante a gente colocar com relação aos Emirados, é de que por eles fazerem parte do Conselho do Golfo, Conselho Cooperativo do Golfo, e eles terem um livre trânsito de produtos dentro do grupo econômico, essas plataformas elas acabam sendo regionais e Dubai, Emirados Árabes, acabam sendo um hub de transborder para os outros países do GCC. Então, essas plataformas todas que eu mencionei, por exemplo, mesmo a Amazon, que tem uma loja em Emirados Árabes, eles fazem entregas na região inteira. Então, a partir do momento que você entra num e-commerce desse nos Emirados Árabes, você tem um alcance não só desse país, mas um alcance regional bem interessante. E aí eu posso mencionar também algumas outras plataformas, por exemplo, aqui é muito comum plataforma C2C, que chama Dubizzle, que é uma plataforma de vendas e de e-commerce de pessoas para pessoas. Então, Emirados, como é um país de muitos expatriados, quase 90% da população é expatriada, é um país que tem muita gente chegando e muita gente indo embora. Então, esse comércio entre pessoas também acontece de forma intensa. E a gente também tem outras plataformas que eles categorizam aqui como Quick Commerce. Essas plataformas, elas são de rápida entrega.
que eu quero dizer com isso? A gente tem vários apps aqui que eles te entregam a comida, por exemplo, e a gente tem alguns exemplos no Brasil também, mas não só comida, farmácia, supermercado, lojas, inclusive, usam essas quick commerces para fazer entrega, lojas de brinquedo. Então, eu tenho uma festinha de aniversário, eu não comprei o presente, em 40 minutos o presente está na minha casa. Então, essas quick commerce, elas têm muita atração no mercado aqui dos Emirados. E para mencionar alguns exemplos desses quick commerces locais, a gente tem a Talabá, InstaShop, o Carim. E o Carim é o app não só de táxi oficial dos Emirados, mas também fazem serviços de entrega de quick commerce de diversos tipos de produtos e serviços. Lembrando que eu falei que esse quick commerce é muito interessante também porque eles conseguiram agregar serviços dentro dessas plataformas. Muito interessante. É interessante a gente ver como as coisas vão também tendo paralelos, né? Hoje a gente já consegue fazer alguns paralelos com o modelo de comércio no Brasil, mas você vê que acho que muda um pouco quando a gente vai para outros países, né? Hoje aqui a gente também já tem essa questão do você levar rápido alguma coisa, né, para alguém, ou ter alguma coisa de forma rápida, como farmácia, mercado, enfim, coisas mais de consumo imediato, mas você também tem espaço para um consumo mais programado, né, mais pensado, digamos assim. E aí também falando um pouco sobre essa segunda parte, que eu acho que talvez seria onde a gente teria mais oportunidade de competição como produtos brasileiros, como que é a propensão do consumidor nos Emirados Árabes para esperar, né? Hoje a gente tem, por exemplo, mercados como Estados Unidos, a própria China, que a entrega é muito rápida, né? Hoje a gente já fala numa entrega no mesmo dia, às vezes, mesmo sendo, né, consumos planejados, programados, enfim, consumos como a Amazon nos Estados Unidos, a gente já tem alguns locais onde a entrega é no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Como que é essa propensão a esperar do consumidor nos Emirados Árabes? Essas taxas de entrega, elas são assim tão imediatas também, ou a gente também pode trabalhar com um prazo um pouco mais dilatado, onde a gente tem um tempo maior realmente para entregar o produto na casa do consumidor, né? E aí, enfim, também consiga, digamos assim, fazer, por exemplo, o próprio cross-border que acaba demorando um pouco mais para chegar para o consumidor. Olha, eu vou te dar uma opinião pessoal nesse sentido de que o consumidor dos Emirados, ele é mal acostumado com o nível de serviço que se tem aqui. E ele não é um consumidor disposto a esperar muito para produtos do dia a dia. Então, aqui se tem entrega no mesmo dia, aqui se tem entrega em 20 minutos, em meia hora, em 40 minutos. O nível de serviço de entrega de e-commerce aqui, ele é muito elevado. Isso não significa que não há espaço para cross-border, mas aí a gente está falando de produtos que são mais nichados, que são produtos que têm maior valor agregado. Então, talvez um produto de design, talvez um produto customizado, um produto que seja de fato, eu quero esse produto. Então, é uma escolha muito consciente e que não é sensível a preço, por exemplo. Porque se não for um produto desse nível de nicho, ele vai encontrar um competidor que vai entregar no dia seguinte, na hora, ou daqui a 2 dias. Então, a gente perderia competitividade nesse sentido. Então, e a gente sabe que até agregando um outro fator para a temática do e-commerce, a gente sabe que hoje a logística entre Brasil e Emirados, e isso também vale para a Índia, é um dos grandes gargalos no nosso aumento de fluxo comercial entre os países, por causa da questão geográfica, obviamente, que a gente está distante. Então, se a gente está falando de um voo, a gente está falando de um voo de praticamente 15 horas, e se a gente está falando de um shipping de navio, a gente está falando de 45 dias em média. Então, de fato, é um tempo considerável de espera para a gente estar falando de cross-border. No final das contas, os modelos que a gente tem visto que tem
tido mais sucesso das empresas brasileiras que têm explorado esse mercado aqui, eles acabam tendo uma operação, um estoque local com um distribuidor ou mesmo uma operação própria. Excelente, é um bom ponto, né, para a gente entender quais são esses desafios que as empresas brasileiras vão enfrentar para realmente conseguir exportar dentro do mercado dos Emirados Árabes, seja pelo e-commerce, às vezes seja pelo próprio mercado tradicional. Essa questão logística é realmente, a gente sabe que é um desafio para as empresas e principalmente para aquelas empresas menores, assim, né, que tem que arcar com esse custo, que não é um custo, a gente sabe que não é um custo barato. Mas é bom saber também que a gente tem espaço para trabalhar produtos de maior valor agregado, produtos, né, com esse diferencial competitivo para o mercado, seja um diferencial de algo mais autoral, de algo, eu costumo dizer, né, é o gourmet. Então, toda vez que a gente coloca essa questão enfim, da brasilidade ou dessa característica diferencial no produto, a gente acaba ganhando esse extra de tempo, né, do consumidor. Então, tipo, ele consegue aguardar um pouco mais. Falando um pouco mais sobre os desafios encontrados para as empresas brasileiras, e aí já caminhando para o final do nosso bate-papo, o que você diria que são os principais desafios para as empresas brasileiras que querem exportar via e-commerce para os Emirados e também para a Índia? Olha, eu acho que a primeira e principal barreira é a ideia de que esses mercados são inalcançáveis. Então, o brasileiro, ele, até mesmo pela forma como, né, a nossa economia e sociedade está formada, a gente olha muito para a Europa e Estados Unidos como exemplos e como sonho de sucesso, né, ter meu produto sendo vendido e comercializado nesses mercados, e até mesmo a América Latina em função da geografia próxima. Quando a gente começa a falar de Emirados, quando a gente começa a falar de Índia, as pessoas falam, não, mas é muito longe. Ou até mesmo de Emirados, não, mas Emirados é um mundo muito de luxo. E, na verdade, geograficamente, sim, nós somos distantes, mas falando de Emirados, obviamente existe o luxo, porque aqui é um dos lugares de maior renda per capita, e tem atraído cada vez mais pessoas de poder aquisitivo muito alto, mas existe grande parte da população que é uma população de classe média alta, classe média baixa. Então, que são pessoas que têm poder de consumo ou padrão de consumo muito parecidos com o que a gente tem no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, e que também são sedentos por produtos. As empresas brasileiras precisam entender que nos Emirados, praticamente 90% dos bens dos produtos que são consumidos aqui, são produtos importados. A gente está falando de um país desértico, que não tem uma indústria bem formada, não tem produção agrícola, então eles são altamente dependentes de importação, não só de alimentos e bebidas em função de segurança alimentar, mas de todos os produtos de vestuário, higiene, cosmético, etc. Então, essa primeira barreira de achar que são mercados inalcançáveis, a gente tem tentado quebrá-la com informações sobre o mercado. Acredito que esse movimento hoje aqui do e-export tem esse objetivo também, agregando informação, mostrando as oportunidades e fazendo com que as empresas entendam que, sim, existe espaço potencial para os produtos dela nesses mercados também. O segundo desafio que eu queria colocar, mas antes disso, falando um pouquinho de Índia, dessa questão da barreira, e aí eu entendo que Índia tem uma barreira ainda maior nessa questão de inalcançável, porque é ainda mais longe, é uma cultura muito fechada, e é um país que, em alguns momentos, eles são competidores nossos. Diferente dos Emirados, que não possuem produção e importam muito, a Índia é um país extremamente agrícola, produz muitos alimentos e bebidas, mas a Índia não é um país industrializado.
Para você ter noção, mais de 90% do que é consumido na Índia, em termos de alimento e bebida, não é processado. Nem embalado, assim. Se você quer comprar um feijão, você vai comprar daqueles sacos que tem 50 quilos, 30 quilos, você fala, eu quero 200, ele vai, pesa na hora e te dá o saquinho. Então, o alimento processado, embalado, com um processo de industrialização, ele ainda é muito pouco dentro da Índia, tendo um padrão de consumo muito diferente. E aí a gente tem oportunidades para esses produtos, de novo, falando de nicho, mas a gente está falando de um nicho da Índia que representa 100 milhões de pessoas. Então, tem muita oportunidade, porque essas pessoas que já estão conectadas e que consomem por e-commerce, eles já têm um produto, um padrão de consumo de alimentos e bebidas, vestuário e outros cosméticos, etc., mais globalizado. Eles veem marcas, eles gostam de entender o mundo internacional, são muito influenciados pelas redes sociais, então a gente tem muita oportunidade lá também. E aí, falando da segunda barreira mais relevante que eu entendo do desafio, que é aquilo que eu mencionei, que é a questão logística, porque de fato, por estar tão distante geograficamente, o produto chegar num tempo razoável para consumo, para que o consumidor fique satisfeito numa modalidade, por exemplo, de cross-border, ainda é um desafio para as empresas brasileiras. E por isso a gente fez também um estudo de logística que já está disponível na página da Apex Brasil sobre logística no GCC, de forma a ajudar as empresas a entender melhor como funcionam esses mecanismos por aqui, para que eles consigam fazer com que seus produtos cheguem com mais competitividade no mercado. Excelente. É bom que a gente é um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade, né? Estamos realmente distantes, mas ao mesmo tempo são mercados que estão dispostos a importar e estão dispostos a consumir produtos importados. Então a gente a gente ganha, né, essa oportunidade também, essa possibilidade de ser o produto para atender a essa expectativa de consumo. Bom, para finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre os serviços que o escritório tem hoje para oferecer para as empresas que estão buscando, né, começar suas exportações por meio do e-commerce, e aí falando, né, em Emirados Árabes Unidos e também em Índia. Então, queria que você falasse um pouco dessa carta de serviços de vocês e o que vocês podem ajudar as empresas brasileiras. Bom, Ana, com relação aos serviços hoje do escritório, a gente tem os serviços de atendimento customizado. Então, para aquelas empresas que realmente querem entender e se conectar com essas potenciais plataformas de comercialização, a gente tem um atendimento customizado que está disponível para entrar em contato com a gente na plataforma Brasil Exportação e também no site da Apex Brasil. A gente está desenvolvendo justamente esses estudos para que a gente entenda melhor esse mercado e tenha mais capacidade de atender as empresas que estão fazendo, que estão interessadas nesse tipo de comércio com esses países. E a gente está em fase de desenvolvimento de novos produtos, parcerias com essas plataformas, para que a gente facilite a entrada de empresas brasileiras nessas plataformas e faça com que produtos brasileiros consigam ter mais visibilidade nesses mercados.